Irlanda ou Portugal? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós iremos fazer uma comparação sobre como é morar na Irlanda e Portugal com a minha convidada especial, a Amanda. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada, Samuel. Tudo bem, pessoal? Então é isso, se você quer saber tudo sobre Irlanda ou Portugal, esse vídeo é para você. Então, Amanda, vamos começar sobre, eu acho que o que as pessoas mais têm interesse em relação a trabalho. Como é essa questão de encontrar trabalho, você que mora em Portugal e aqui na Irlanda, nos dois países? Encontrar trabalho, eu acho que é muito fácil em Portugal e na Irlanda. Encontrar trabalho não é uma dificuldade. Em Portugal, talvez seja mais fácil para quem não fala inglês conseguir outras coisas mais próximas da sua área. Quando você chega na Irlanda e você não fala inglês, você provavelmente não vai conseguir um trabalho na sua área do que você já trabalha no Brasil. Então, talvez você tenha que fazer trabalhar na cozinha, trabalhar de limpeza, trabalhar de delivery, algumas outras coisas que você não são da sua formação. E em relação à moradia? É muito difícil nos dois países. Então, quando eu estava morando em Portugal, eu achei impossível, estava muito difícil de conseguir encontrar uma casa. E eu estava procurando numa região assim afastada. Estava morando numa cidadezinha longe de tudo e mesmo assim foi muito difícil de encontrar a casa. Aqui também foi bem difícil de encontrar. Então, os dois tá bem difícil de encontrar casa. Em relação à qualidade de vida, como você compara Irlanda e Portugal? Eu acho que Portugal tem uma qualidade de vida muito boa. E uma parte interessantíssima de Portugal é a questão do clima. Então, tem umas atividades ao ar livre que você pode fazer mais tranquilas. Agora, na Irlanda, você tem um poder de compra muito maior, então você consegue viver muito melhor também. Então, você consegue fazer outros passeios, outras viagens. Então, Portugal tem essa questão do clima. É muito legal para fazer mais atividades, tipo assim, ir para uma praia, alguma coisa assim. Você tem mais dias do ano que você consegue aproveitar. Na Irlanda você ganha melhor, você consegue fazer outros tipos de atividades muito mais que valem mais a pena. Você consegue comprar mais coisas, você tem um poder de compra maior, você consegue viajar para outros países com mais facilidade, porque você está ganhando melhor. Se você for pensar, eu acho que comparando com o Brasil, Portugal já tem uma qualidade de vida muito boa, mas ainda daria os pontos a mais para a Irlanda, dá para viver melhor. Qual que é o salário mínimo de Portugal? Portugal talvez tenha aumentado, pelo que eu me lembro era 740 euros, e tem as deduções. Aqui na Irlanda, a média, eu acho que se você está ganhando salário mínimo, trabalhando umas 40 horas, deve estar dando uns 1.800 euros. Tô errada? Acho que é Porque isso, né? aqui se paga por hora, né? Então são 11,30 € o mínimo que se pode pagar. Aqui são 11,30 €, lá não é por hora que eles definem um salário mínimo, mas eu acho que a hora lá não deve dar nem metade, porque o salário mínimo lá tá 700 e pouquinho. Sim. Em relação à alimentação, você tem ideia de quanto você gastava por semana em Portugal, quanto você gasta aqui na Irlanda? A mesma coisa, ou mais lá em Portugal. Tem muita coisa em Portugal que já é mais caro, o mesmo preço daqui ou mais caro. Então, se você pensar que aqui você ganha, às vezes, 3 vezes mais, vale muito mais a pena você estar aqui. Em Portugal, a bebida alcoólica é muito mais barata, vinho, cerveja é bem baratinho, mas os itens básicos, arroz, feijão, macarrão, carne, eu sou vegetariana, então os produtos vegetarianos lá são muito mais caros do que aqui, tem muito menos opção. Então, aqui vale muito mais a pena. Os dois você gasta em euros, só que aqui você ganha muito mais, então tem como comprar muito mais e viver muito melhor, né? Comprar umas coisas melhores. Você até falou da questão da bebida alcoólica, algo aqui na Irlanda que é caro, vamos pôr, lazer. É. Né? Então, assim, relação Portugal e Irlanda, você acha que Portugal... Dá para ter mais lazer, dá. Porque tem alguns parques, algumas atrações, parques aquáticos, algumas coisas assim que as entradas são muito mais baratas. Então, no lazer lá sai mais barato, mas também, talvez comparando quanto se ganha, nem é tão mais barato. Se você está lidando que você tem 700 euros no mês para você gastar, você vai gastar 10 euros na entrada no parque, talvez ainda não é tão barato. Parece barato para gente que está ganhando
mais de 1.800 euros. Mas quando você tá lá, talvez para visitar saia muito mais barato do que para morar mesmo. A gente falou da dificuldade, né, para encontrar casas, mas e sobre o aluguel em si? Quanto que é em média? Claro que isso varia, dependendo do tamanho do apartamento ou casa, mas vamos pôr uma média. Quanto que é o aluguel em Portugal, um apartamento ou casa, uma média, em comparação aqui com a Irlanda? Então, em Portugal eu tava morando, como eu falei, em uma cidadezinha muito pequena, chamava Bombarral. Vocês vão pesquisar, vão ver que é um lugar muito pequeno mesmo, muito longe de tudo. E eu tava morando em uma casa de 1 quarto e eu tava pagando 400 euros de aluguel. 400 euros de aluguel sem contas inclusas. Então aí tem que comprar o gás, lá tem conta de luz e também tem conta de água para pagar e internet, né? Então a internet lá sai baratinho, você paga 30 euros por mês, você tem internet do seu celular e de casa. E vai aumentando se você tiver mais gente morando com você para colocar em casa. E tem que colocar a botija de gás para tomar banho, essas coisas todas. Então, contando com o aluguel e mais as contas de consumo, chegava ali quase uns 500 euros. Aqui na Irlanda, eu moro numa casa de 3 quartos e eu pago 1.250 euros com todas as contas inclusas. E é uma casa bem grande, fica difícil de comparar. Eu costumo pensar de uma forma que é o seguinte: se o salário mínimo de lá é 700 e pouco e eu acabava deixando 500 nas contas, não sobrava. Tipo, depois de fazer mercado e tudo, não tinha como sobrar. Tem que ter uma outra pessoa trabalhando junto com você para poder realmente juntar, né? Tá lá você, seu marido, você, seu parceiro, você consegue deixar sobrar. Aqui eu penso da seguinte forma: eu ganho mais de 1.800 euros, 1.250 fica para o aluguel e eu gasto de compra semanal uns 60 euros. Então ainda sobra bastante dinheiro e quando o salário do meu parceiro sobrar, por exemplo, já não vai estar sobrando só 700 euros, vai estar sobrando mais 1.800. Então, é mais ou menos dessa forma que eu tento comparar. Tá bem caro o aluguel lá. Como eu falei, a casa que eu morava lá era de 1 quarto só e já quase chegava no... já era mais da metade do salário mínimo, né? Então... E aqui também a gente mora, né, numa cidade pequena, mas que não é tão pequena em relação Em relação, não. à Irlanda também. Em relação à Irlanda. Aqui você tem Dublin, tem Galway, tem algumas cidades grandes, mas em volta são várias cidadezinhas pequenas, né? Então, aqui tem bastante estrutura, né? Tem shopping, tem cinema, tem várias redes de supermercado. Onde eu estava morando em Portugal, não tinha shopping, cinema, McDonald's, Burger King. Era uma cidade pequena mesmo, não tinha nada. E eu já estava pagando 400 euros de aluguel. Então... eu até falei isso no meu último vídeo, Dundalk é uma cidade de 42 mil habitantes. Mas se você comparar com uma cidade de 42 mil habitantes no Brasil, não tem a infraestrutura que Dundalk oferece. Não, aqui tem tudo. Aqui tem tudo. Aqui tem 3 parques que você pode passear pela cidade, trazer criança. Lá em Bombarral, onde eu morava, não tinha nenhum. Então, aqui tem várias escolas, tem faculdade, tem escola de ensino médio, tem shopping, tem 2 cinemas. Então, aqui tem muito mais estrutura do que onde eu morava antes. Então, mesmo com a dificuldade de encontrar casa, tá valendo mais a pena, na minha opinião. Claro, tudo aqui Claro que a gente não pode, né, generalizar. Eu falo isso sempre também nos meus vídeos. Cada pessoa é uma vivência. O que eu mostro aqui no meu canal é a minha vivência, entrevisto outras pessoas que mostram suas vivências. Vocês vão encontrar pessoas que têm experiências totalmente diferentes, mas aqui a gente traz um ponto de vista. Não é a verdade como um todo, porque não verdade nem existe, né? Não existe, né? Que não é tem, verdade. Mas agora falando sobre choque cultural. Vamos falar sobre choque cultural. Onde foi o maior choque cultural, Irlanda ou Portugal? Aqui na Irlanda, definitivamente. Em Portugal parece que você tá no Brasil ainda. A estrutura das casas parece muito com as do Brasil, dependendo de onde você está passando, assim. Parece os mesmos estilos de casinha. Você vê que você vai andar por aí, você vai ouvir tocando música brasileira. Se você for sair à noite numa balada, você vai dançar, você vai fazer alguma coisa, vai estar tocando música brasileira. Se você quiser ir no sertanejo, você vai achar um sertanejo. Se você quiser ir no funk, você vai achar o funk. Se quiser achar um axé, você vai encontrar. Todo lugar, qualquer barzinho que você sentar, vai estar tocando uma música brasileira. Você vai encontrar um brasileiro para falar com você. Tem a mesma língua, é diferente. Quando você chega em Portugal, às vezes você não entende o que os portugueses estão falando. O ouvido precisa acostumar um pouquinho. Mas a cultura deles é parecida, eles comem parecido com a gente também.
Tem arroz e feijão em todo lugar que você vai comer, tem comidas do Brasil nos mercados também mais fácil de encontrar. Aqui os bares são diferentes. Aqui já é tipo assim, estilo pub, é tudo fechado. Em Portugal a gente tem aquelas mesinhas do lado de fora que você senta, toma uma cerveja. Aqui você vai no pub, tá tocando a música irlandesa. Não é nem aquela música assim da moda que tá nos Estados Unidos tocando, uma música pop. Não, o pessoal toca música irlandesa mesmo, né? É bar escuro, fechado, é estilo dos pubs e tal. E você vê, já tem lareira, tudo quentinho por dentro. Aqui tem o inglês, né? Então, se você mora em Dundalk, que vai numa cidade mais afastada, que nem a gente, não tem brasileiro em todo canto, igual vai ter em Portugal. Então, você vai ter o choque linguístico também. E eles têm vários tipos de tradições diferentes, eles usam vocabulário Irish também, às vezes, no dia a dia deles. Então, é muito diferente mesmo. O choque cultural, quando você vem para Irlanda, você vai ver completamente diferente. Mais difícil achar uma comida brasileira. O choque cultural é maior aqui, sim. E o clima também, né? Sim, o clima aqui. Chove bastante, vamos falar sobre né? clima, Portugal e Irlanda. Portugal no inverno é frio, gente, tá? Vai fazer 15 graus, 12 graus ou menos, dependendo de onde você tá. Tem a parte de Portugal que você vai encontrar neve, você vai lá para Serra da Estrela, você vai encontrar neve. Tem uns lugares frios e as épocas que é fria. Só que no geral não chove tanto. E quando tá calor é muito calor. Aqui quando tá calor é 16 graus. 16 graus, já dá pra ir pra praia, tá, gente. A gente vai pra praia feliz, tá 16 graus, tá sol. Aqui às vezes tá calor, mas tá um dia nublado, tá um dia chuvoso. Em Portugal, assim, tá calor, fica aquele céu azulzão. Então, o clima de lá, eu dou mais pontos pro clima de lá. Sim, o brasileiro, né? A gente sente falta desse calor. E agora, para finalizar esse vídeo, que tá ficando muito longo, a gente vai fazer muitos vídeos aqui no canal. Pontos positivos e negativos. Portugal e Irlanda. Portugal e Irlanda, eu diria o seguinte, coisa rápida. Se você não fala inglês, Portugal você vai conseguir emprego melhor. Mesmo você não falando inglês, se você vier para cá, você vai conseguir trabalho também, é muito fácil de conseguir e você vai ganhar mais. Se você falar inglês, você ainda tem chance de conseguir um trabalho mais na sua área e ganhar mais ainda. Estando na Irlanda, você consegue adquirir mais bem, tipo, comprar mais coisas, viajar mais, conhecer mais outros países e talvez estando em Portugal, você vai aproveitar mais o clima, mais a paisagem, mais praias e vai encontrar mais brasileiros e mais coisas da cultura brasileira. Ótimo. Muito obrigado. Acho que foi de muita contribuição. Então é isso. Esse é o primeiro vídeo dessa série que vamos fazer comparando Brasil e Portugal. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário, deixe suas dúvidas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. É isso. É isso. Achei que foi ótimo.